Salve, quebrada de Jesus. E aí, como é que vocês estão? Espero que seja bem, para honra, para glória, para o nome, para glória de Jesus. Amém? Quebrada, vamos lá, né? Chegamos na reta final aqui do capítulo 9, a necessidade de trabalhadores. Capítulo 9, versículo 35. Amém? Antes de eu ler a palavra, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por mais um dia na Tua presença. Eu agradeço por até aqui o Senhor ter me conduzido, pelo Senhor ter conduzido os meus que estão aqui, pelo Senhor ter conduzido cada um que vai assistir desse vídeo, Pai, que vai escutar dessa palavra. Que o Senhor me diminua, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Que a Tua vontade seja cumprida nessa palavra, Pai. Que o Senhor coloque os Teus anjos, Pai, com a espada desembainhada, Pai, em nome de Jesus, para guerrear ao meu favor, guerrear ao favor daqueles que vão escutar esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua glória, a Tua graça, Pai. Fecha a boca do leão que brama, Senhor, feito um leão, mas não é nada. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça essa palavra ter um CEP, um CPF, um destino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, né? A necessidade de trabalhadores. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas. Todo tipo de enfermidade e doença, versículo 36. Quando via as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Aqui, nessa palavra, quando Jesus fala, quando já começa falando, né? Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Jesus, ele andava por todo lugar. Jesus, ele não era uma pessoa, vamos dizer assim, ele era seletivo aonde ele iria andar, aonde ele iria colocar as plantas dos pés dele, mas ao mesmo tempo que ele era seletivo, por que eu falo seletivo? Porque ele ia aos enfermos, ele ia aos necessitados, ele estava indo de encontro com aqueles que realmente precisavam dele, não daqueles que já, vamos dizer assim, já eram salvos por conta própria, que nem os fariseus. Quando fala aqui na palavra, andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino. Quando você pensa, para e pensa, reflete um pouquinho. Quando fala aqui nessa palavra que ele ensinava nas sinagogas, se tinha uma sinagoga, tinha quem ensinava. E se teria quem ensinava, não teria quem ouvia. Mas só que naquela época era seletivo, só os homens poderiam entrar nas sinagogas. E não eram todos os homens, olha só, não eram todos os homens que conseguiam entrar. Porque os coxos, os cegos, os leprosos não entravam, os enfermos não entravam, os impuros não entravam lá. E quando fala que Jesus
em todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Aonde Jesus chegava para pregar, não era só demônio que era expulso, não era só a lepra que era curada, não era só o coxo que andava, não era só o surdo que escutava, não era só o mudo que falava, não era só o cego que enxergava, mas a alma. As palavras de Jesus, como até hoje, até agora, nesse exato momento, elas curam. Elas vêm como um bálsamo, como um refrigério para nossa alma. E quando eu falo isso, eu não falo isso com nossa, são palavras lindas, não. Qual foi o momento mais crítico da tua vida, mais difícil da tua vida, que você olhou, que você parou e você falou, nossa, não tem nada que cura, não tem nada que tira essa dor, não tem nada que vai me saciar, que vai me suprir nesse momento. Mas quando você menos imaginou, apareceu uma palavra no teu Instagram, uma palavra de Deus. Subiu uma palavra do seu devocional na tua Bíblia, que você tem digital no teu celular. Nossa, alguém lembrou de você e mandou uma palavra para você. Aí você, nossa, que coincidência, não. É porque Jesus sabe o que você precisa. E você não precisa de seguidores, você não precisa de fãs, de likes, de haters, você não precisa de views, você precisa de alguém, e esse alguém se chama Jesus. E a cada dia que passa, a cada segundo da minha vida que passa, eu vejo o quanto mais eu preciso de Jesus, o quanto mais eu preciso mais ser submissa à presença do Senhor. Recentemente eu passei pelo aniversário da minha igreja, que fez 11 anos, Cidade do Refúgio, Londrina, e uma das coisas que foram mais pregadas durante os 2 dias de festa foi: o que você tem feito com o seu tempo? Como você tem lidado com o tempo do seu dia? Quando você chega do serviço, o que você faz? Você vai direto para a TV? Você vai dobrar seu joelho? O que você faz nos dias mais difíceis da sua vida? Você vai postar no seu status, falar hashtag chateada, hashtag não tô legal. É isso que você vai fazer? Não. A nossa geração está sendo uma geração vendada, uma geração mascarada. Sabe por quê? Porque, vou dar um exemplo. Isso daqui é um celular. Exemplo, gente, exemplo. Isso é um celular. E o que eu faço para passar o meu tempo quando eu tô mal ou quando eu tô triste? Eu mexo no celular. O que eu faço para matar o tempo na hora do intervalo do meu trabalho? Eu mexo no celular. E eu não boto a culpa no aparelho. Eu boto a culpa em quem usa o aparelho, porque não sabe usar com sabedoria. Porque se soubesse usar, se soubesse manejar, eu digo até eu mesma. Eu digo por mim mesma. Antes da palavra chegar para você, ela tem que passar por mim. Deus tem que testar ela em mim. Deus tem que ferir, eu tenho que ter feridas. E eu tenho feridas. Feridas que eu penso que eu nunca imaginei que eu teria. Conflitos que eu nunca imaginei que eu teria conflitos. Mas quando fala que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, como que ovelha vai gerar ovelha? Sendo que a ovelha não vai para a igreja? Como que ovelha vai gerar ovelha, sendo que ela não lê a palavra? Como que ovelha vai gerar ovelha, mas não ora para o Senhor da colheita? Você está entendendo? Gerar ovelha não é somente você ir num lugar e sair panfletando. Não. A sua vida gera ovelhas.
O seu testemunho gera ovelhas. E foi o que mais me, tipo, se dizer a palavra certa, o que me matou, o que me deu uma cacetada nessa semana, nesse final de semana foi: o que você tem feito com o que eu tenho te dado? Como assim, Richelle? Tá falando do canal? Não tô falando do canal. Eu tô falando dos dons que Deus me deu. Qual que é o dom que Deus me deu? O dom da leitura. O dom de dar glórias a Deus, que eu sei ler, que eu não sou uma pessoa analfabeta, que eu sei ler, que eu tenho os meus olhos, que eu enxergo, que eu falo. Não com muita eloquência, mas eu falo. Falo do jeito que Deus fala comigo? Falo. Às vezes eu deixo escapar uma coisa ou outra. Sim, mas eu falo. Mas você tem feito o que Deus tem te pedido? Até quando a obra vai ficar lá fora parada? Porque o diabo, ele não para. O diabo, ele é insistente. Ele é insistente. Ele está diariamente me perturbando, ele está diariamente testando a minha fé, ele está diariamente nos meus jejuns, quando eu estou lá, ele está lá tentando me fazer eu perder a graça, fazendo eu perder a bênção. Mas só que, se a gente se colocasse realmente como, se portasse como os taus para ler essa palavra, se a gente realmente estudasse a palavra, refletisse na palavra, ruminasse a palavra, o inimigo não pode cegar você. Da mesma maneira que muitas das vezes eu acabo me deixando me levar por um stories, por uma série, por um momento, por uma dificuldade. Os momentos que a gente mais busca a Deus é na dificuldade. E você não vê ninguém buscando Deus quando está feliz. É raro. Eu tô sendo verdadeira. E o que a gente tem que fazer quando a gente tá feliz? Tuitar? Falar para todo mundo? Não, agradecer a Deus. Agradecer aquele que você orou no secreto, que ele te honrou em público. E o que eu tenho para te falar dessa palavra não é sobre mim. É sobre quem pode fazer através de você. O que Deus faz através de mim, Ele quer fazer através de você, Ele pode fazer através de você, mas você quer, você está disposta, disponível, você tem a disponibilidade de fazer o que Ele quer? E Deus não é autoritário, Deus não é um chefe mandão, um chefe turrão, pelo contrário, Deus é o seu pai, e o seu pai está te pedindo um favor. E você, como filha, como filho, o que tem feito? Como tem respondido? Essa foi uma das perguntas que latejou no meu coração. E quando fala aqui na palavra do Senhor, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Anunciando as boas novas do reino. Quais seriam as boas novas do reino? Quais seriam as boas novas do reino? Capítulo 5, Mateus, as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. E essas são umas das boas novas que Cristo trouxe. E quando ele fala nessa palavra, anunciando as boas novas do reino, ele já estava preparando. Preparando o que, Richelle? Preparando o terreno, preparando o solo,
que ele vai lançar a semente, que ele iria lançar essa semente. Por que eu estou falando isso de lançar semente? Porque quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas. Jesus, ele teve compaixão dessas pessoas. Ele não apenas curava elas porque ele era Jesus. Ele curava elas porque ele sabia que através da revelação que teria para o coração de cada um naquele momento, a cura, a libertação, o cativeiro que seria aberto naquele exato momento, iria ter testemunho. E outras pessoas iriam germinar, jogar outras sementes ali em outras terras, em outros corações dispostos a queimar por Jesus. Eu sou falha, eu erro. Pô, cara, eu erro muito. Eu sou falha, eu sou ser humano, eu sou feito de carne e osso. Mais carne, né? Mas o que eu quero te dizer com essa situação, com essa palavra? Que aquele povo naquela época estava confuso, estava sozinho, estava ferido, estava sendo discriminado, viu? Estava sendo discriminado, estava sendo torturado, massacrado, roubado. Mas Jesus, ele não enxergava aquelas pessoas como os homens, como os fariseus enxergavam. Jesus, ele enxergava aquelas pessoas com os olhos de Deus, com os olhos de amor. Quando Jesus viu um leproso, ele não via apenas um leproso, ele via o coração, ele via a tristeza, ele sentia a tristeza daquele leproso. Quando Jesus via uma mãe levando o seu único filho que ela tinha para ser sepultado, ele não via uma mulher solteira, uma mãe solo, uma viúva. Ele via uma mãe que logo após alguns minutos iria cantar glória, iria dar longa vida ao rei, porque aquele sim é o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida, o bom pastor é aquele que pastoreia o teu rebanho. E aqui na palavra o Senhor fala: pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus viu que aquele povo estava desamparado, que aquele povo estava triste, com o coração entristecido, porque não tinha um pastor. E naquela época, o que não faltava era a sinagoga. Só que, igual eu falei no começo, a sinagoga era para poucos. Não era todos que poderiam entrar. Vamos dar uma puxadinha? Igual agora. Igual a todos. Todos. Não são todas as igrejas que acolhem as pessoas como elas são. Não são todas as igrejas que pregam o amor e a inclusão. E aqui nessa palavra, quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande. Vamos sair do nosso mundo, da nossa bolha um pouquinho? Quando você vê um gay na rua, o que você pensa? Vai pro inferno. Mas você já pensou em estender a mão para ele? Eu não tô falando para você tocar na orientação sexual dele. Não tô falando para você olhar para ele e falar que isso é pecado, que ele vai pro inferno ou que ela vai pro inferno. Não. Você já parou para escutar a dor dela, a dor dele? E naquele momento, naquele lugar, Jesus ele estava ali para escutar. Ele estava ali para curar. Ele estava ali para tocar na alma.
Porque o lance de Jesus é a alma. O rolê de Jesus são as almas. Isso daqui é passageiro, meu. Isso daqui logo logo vai cantar, tá ligado? Já era. Mas agora, isso que tá aqui dentro, ninguém toca. Sabe por quê? Porque tem dono. E o nome dele é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Sobre a minha vida, ele tem toda a autoridade e legalidade. Há uns anos atrás eu não falaria isso, mas agora eu falo. Sabe por quê? Porque eu sou uma mulher, sou casada com outra mulher e existe Cristo na minha vida. E Cristo me ama do jeito que eu sou, da maneira que eu sou. E quando fala aqui, como ovelhas sem pastor, disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Se a gente parasse de tanto mimimi, se a gente parasse de tanto, essa igreja é tal, a tua igreja é tal, a tua igreja é tal de tal, meu, a gente não tem que se apegar à placa de igreja. A gente tem que lembrar que nós somos um corpo. Um corpo. Você sabe, você se lembra disso? Que somos um corpo. E somos uma noiva. Uma única noiva que espera um único rei. Um único noivo lindo, cheiroso, maravilhoso, bondoso. E eu dou glória a Deus, cara. Eu dou glória a Deus por ele ter me encontrado, pelo Espírito Santo ter encontrado morada dentro de mim. Eu dou glória a Deus. E hoje eu entendo que ele me ama. E quando eu falo que o Senhor fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, ceifeiros são poucos. Poucos aqueles que querem regaçar a manga e querem colocar a mão no arado. Poucos são aqueles que querem parar de mimimi, querem parar de fazer segregação dos irmãos e das irmãs e querem realmente mostrar o evangelho. Quantas vezes você teve a oportunidade de falar de Cristo para alguém, mas você não falou porque se vestia daquele jeito? Ou porque era daquela cor? Ou porque o cabelo era assim, o assado? Quantas vezes? E você acha que Jesus, se ele tivesse agora, aqui, em 2024, você fala para mim aonde que Jesus iria? Ele iria para a Assembleia de Deus? Para só o Senhor é Deus? Ele iria para o Universal? Por que ele iria para onde que já tem gente salva? Não. Ele iria nas biqueiras, nas favelas, nas boates. Aí ele iria. Mano, como que eu amaria, cara. Eu amaria ver uma balada parada. Sério, as luzes todas acesas e uma galera sentada no chão e ver Jesus pregando para eles. E todo mundo se arrependendo, se convertendo, se entregando por um único noivo. Tá entendendo o que é? O que é ser um ceifeiro? Ser um ceifeiro não é só passar a mão na cabeça. Ser um ceifeiro é arregaçar a manga, é encarar os olhar torto. E eu não me importo, de verdade, eu não me importo. Eu não me importo com o que vão falar nesse vídeo depois que eu postar. Sabe com o que eu me importo? Com o que ele pensa sobre mim. Isso eu me importo. E eu sei. Eu sei que demorou muito tempo. Demorou muito tempo para ele encontrar o meu coração. E para mim encontrar e entender, ter esse entendimento hoje em dia. E eu glorifico a Deus, de verdade. Eu glorifico a Deus por hoje eu ser uma quebradinha de Jesus.
Hoje eu sou uma Richelle salva em Cristo e eu sei quem eu sou. E você? Você sabe quem você é, ceifeiro? Vamos parar de mimimi, gente. O nosso foco é almas, não é quantidade, é qualidade. Amém? Eu espero que essa palavra tenha um destino, tenha um CPF, tenha um endereço para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E que não entenda essa palavra como que eu posso explicar? Não entenda essa palavra somente como apenas uma palavra. Tire algo dela. Medite você mesmo nela. Mas medite com o pensamento de Cristo, não com o seu pensamento. Amém? E aqui eu entrego essa palavra. E até aqui é o Senhor. Salve quebrada.